Olá, é um grande prazer estar aqui novamente, conversando com vocês, para trazer mais conhecimentos sobre alguns temas importantes, através da campanha Janeiro Branco, com o apoio da Clínica Celebrar. Eu sou a Margarete Castilho, estou aqui para falar hoje sobre o autismo em tempos de pandemia e os impactos, né, do isolamento social, do isolamento social e as mudanças de rotina para essas pessoas. Bom, falando aqui um pouquinho rapidamente sobre a campanha Janeiro Branco, para quem não conhece, né? A campanha ela surgiu em um momento que descobriu-se a necessidade de conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde mental, né, também da saúde mental. Então, as pessoas sempre tiveram uma preocupação bastante importante e tem que continuar tendo com a sua saúde física, né, com a sua aparência, mas os cuidados com a saúde mental sempre tiveram muito dentro de um lado relacionado a alguns preconceitos, né, de rotulação de pessoas. Então, essa campanha ela surgiu dessa ideia. Então, este ano, a campanha está voltada para as questões relacionadas à pandemia. Então, por isso que a grande parte das questões da saúde mental voltada aos problemas relacionados ao isolamento social e as regras e os medos desse coronavírus, né, e todos esses aspectos, né, e tudo que vem acontecendo com as pessoas a partir dessas grandes mudanças, né. Então, o mês de janeiro ele foi escolhido para essa campanha por ser um mês onde a gente recomeça, né, a maior parte das pessoas planejam o que vai fazer durante o período desse ano, recomeçam, fazem reflexão do que aconteceu ano passado. Então, é onde se faz novos começos, novas perspectivas e quando você se prepara para um novo momento da sua vida. O branco, por sua vez, ele também é uma cor onde você pode ali inserir novas cores. A partir dali, outras cores podem aparecer. Então, assim como uma folha em branco, qualquer história pode ser escrita através de uma folha em branco, ou seja, você pode reescrever a sua história, você pode modificar totalmente a sua história a partir dali, ou a sua história ou qualquer história, né? Então foi esse o sentido do janeiro e da cor branca. Para maiores informações do Janeiro Branco, né, eu sugiro que vocês entrem na página do site do Janeiro Branco, onde tem todas as informações de tudo que vem acontecendo e tudo que já foi feito nesse projeto, né? Acho que é bacana se vocês puderem acessar aqui o site e qualquer informação adicional dentro do que a gente vem fazendo, pode também entrar em contato comigo através do meu e-mail. Bom, me apresentando um pouquinho, né? Eu sou a Margarete Mota Tomás Castilho, sou psicóloga, neuropsicóloga, atendo crianças, adolescentes, adultos e idosos em psicoterapia, atendo também em avaliação neuropsicológica, também desde criança até o idoso, né? Trabalho com todas as idades, faço orientação a pais, faço orientação profissional para quem está iniciando carreira e para quem já está na carreira e quer fazer algumas mudanças, né? Por muitos anos eu trabalhei em empresas, incluindo desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção, ministro palestra de diversos temas relacionados à psicologia, também escrevo um blog de diversos temas também para aumentar o conhecimento de questões relacionadas à saúde mental, à psicologia e à neuropsicologia. Sou mentora do Laboratório de Neuropsicologia, no Lab Neuropsi, que tem como objetivo aproximar mais informações, tanto sobre o que é a neuropsicologia, o que faz a neuropsicologia, como também trazer a neuropsicologia mais próximo para que as pessoas possam realmente utilizar dessa ferramenta importante para descobrir alguns aspectos comportamentais relacionados ao seu cognitivo.
Meus contatos estão aqui, meu telefone, pelo WhatsApp, e-mail, o meu blog, caso queiram entrar lá para acessar várias informações que já são publicadas e darem sugestões também de coisas que vocês gostariam de saber dentro dos temas relacionados tanto à psicologia como à neuropsicologia. Vai ser um prazer responder. E aqui meu Facebook, tá? E tem o Instagram também, que não está aqui, mas eu estou como Margarete Castilho lá no Instagram, que eu também faço algumas publicações, mas geralmente está tudo aqui interligado, tá bom? Bom, vamos falar aqui sobre o autismo em tempos de pandemia e os impactos do isolamento social e mudanças de rotina. Bom, por que é importante falar sobre esse tema relacionado à pandemia, né? Para responder isso, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais sobre autismo, né? Entender o que é o autismo. Aqui eu vou só dar uma pincelada muito de leve, né? Nós não vamos escrever nada muito alongado sobre isso. Eu escrevi, na verdade, um pouco mais sobre o tema autismo no meu blog, então se quiserem acessar lá eu tenho alguns detalhes sobre como teve as mudanças do nome, né, e todos e tudo que está dentro do espectro, tá? Então, o autismo ou o transtorno do espectro autista, como hoje é conhecida, TEA, né, refere-se a uma condição de saúde caracterizada por prejuízos em 3 importantes áreas do desenvolvimento humano, que são as habilidades socioemocionais, atenção compartilhada, comunicação e linguagem. E essas 3 áreas importantes, caso sejam afetadas, uma pessoa que tem autismo, ela vai alterar o comportamento daquele indivíduo. Então, por isso que é importante a gente entender um pouco mais sobre o autismo. Então, eu decidi aqui incluir alguns marcadores para auxiliar a possibilidade de avaliar um TEA, né? Mas é claro que tem outras condições aqui que valem ser observadas, né? Isso aqui é só para ter uma ideia, mas outras condições que valem ser observadas e por um especialista. Aqui é só uma ideia de alguns sinais para que a pessoa possa se identificar e procurar ajuda. Então, a comunicação social atípica, tanto no campo verbal como no não verbal, é justamente aquilo que não é dentro daquilo que a gente chama de comum, daquilo que a gente chama de padrão. Então, são pessoas que se comunicam de uma forma diferente. E claro, desde que você já tenha avaliado que essa comunicação não está relacionado a nenhum problema de linguagem, né? Que aí a gente vai fazer toda essa avaliação caso tenha uma pessoa que venha fazer uma avaliação neuropsicológica. Então, você vai observar todos os campos relacionados à comunicação e à linguagem. Então, é a forma não verbal de se expressar corporalmente, com mímica, com inclusive gestuais, né? Uma forma gestual, como que ela vai, né? Como a gente tem esse hábito de falar com as mãos, como que essas pessoas agem, geralmente são diferentes do senso comum. Em crianças, a gente tem que observar muito a forma como elas brincam. Normalmente são crianças que brincam de uma forma muito mais isolada, sozinha, né? Tem fixação por um único brinquedo, tem hábitos e costumes de deixar tudo muito organizado, enfileirado, né? Então ele tem algumas regras rígidas para organizar as suas coisas, e se tirar daquela ordem eles ficam extremamente irritados, né? Então, em crianças, essa coisa de observar de fato como que ela brinca é o mais importante para a gente tentar iniciar um processo de diagnóstico. Prejuízos sensoriais relacionados à visualização, audição, tato, sensibilidade com relação ao calor, ao frio, ou hiper ou hipossensibilidade, paladar sensível, tanto na questão não é bem só no paladar, mas a textura dos alimentos, lentidão motora, movimentação repetitiva. Dificuldades em lidar com as alterações de rotina,
isso a gente vai falar bastante aqui. Apego a objetos diferentes, aqui a gente está falando de objetos diferentes, não aquela criança que vai dormir com aquele ursinho, ou fica com aquele ursinho agarrado todo dia, com aquele travesseirinho, não é esse caso, tá? Mas são objetos diferentes, não comuns. Falta de consciência de perigo, e vale salientar aqui que esse é um tópico que também está presente em outros transtornos. Choro ou risada inapropriados, fora daquele contexto, né? Então, é importante observar que essas crianças têm constantemente esses sintomas, esses comportamentos, às vezes adolescente e adulto também, dependendo do grau, tá? Hiperatividade ou muita passividade, que esse item também pode estar presente em outros transtornos. Dificuldade em relacionar com pares da mesma idade. Aí não vale falar de timidez, né? Então, por isso que a gente tem que observar todo o contexto. O hiperfoco, que é um ponto crucial para o autista, né? É uma forma intensa de concentração em um único assunto, um único tópico, uma única tarefa. Então, ele fica ali naquele assunto, naquele tema, até ele ficar satisfeito e especializado naquele assunto. Então, esse é um ponto extremamente importante que deve ser avaliado em algumas pessoas com autismo, né? Na verdade, eles têm, dependendo do nível, do grau do autismo, eles podem ter maior ou menor hiperfoco, tá? Mas geralmente ele vai ter realmente um direcionamento para uma questão específica. E observando aqui esses sinais, né, de autismo, vamos colocar agora algumas questões que trazem muitas preocupações, principalmente no que está relacionado no trato de crianças, adolescentes e os casos mais graves, né? Vale dizer aqui que o autismo, desde que ele entrou dentro do espectro, existem os graus de severidade da doença, né, do transtorno. Então, um dos principais pontos está relacionado à rotina, como a gente falou lá no item anterior, então dentro de uns sinais. Então, independente da gravidade, todo autista ele vai se sentir muito mais confortável em manter uma rotina mais rígida. E essas mudanças, elas podem precisar de uma adaptação um pouco mais lenta. No caso de adulto com grau mais leve, apesar de também ser difícil e desconfortável, há um entendimento mais adequado do que está acontecendo, principalmente se é aquele que já faz um acompanhamento, já tem consciência do transtorno, né? Então, ele já está trabalhando isso, ele já faz um tratamento de adaptação comportamental, e aí já fica um pouco mais fácil lidar com as mudanças. Porém, nas crianças, né, nos casos mais graves, nas crianças e adolescentes que tiveram grandes impactos nas suas atividades durante esse período aí de pandemia, o próprio tratamento que eles estavam, às vezes, muitos casos precisaram foram rompidos, né, ou fizeram mudanças na forma do tratamento também, gerou muitos problemas para os pais, né, que também precisaram se readequar a sua própria rotina dentro do seu mundo, né? Até porque a família toda teve que fazer mudanças de rotina, independente de ter uma pessoa com autismo em casa, todas as famílias precisaram mudar a forma de trabalhar, a forma de estudar, e as pessoas que têm alguém com autismo em casa precisou incluir um ingrediente a mais aí nessa mudança, né? De readequação de hábitos. Então, após quase assim, um ano aí de pandemia, né, é importante que as famílias observem, né, nos seus entes queridos, filhos, parentes, né, se houve algum tipo de retrocesso no desenvolvimento pela redução dessas mudanças das atividades que anteriormente eram trabalhadas. Então, aqui vale uma recomendação de observação, né, já que aconteceu, já estamos num período bem longo, né, de mudanças de hábitos, né, e reavaliar a possibilidade de retomar algumas dessas atividades. Surgiram algumas dúvidas ao longo desse período, como, por exemplo, se os autistas, não só dos autistas, né, mas algumas pessoas questionando pessoas com síndrome de Down ou outros transtornos, se
se elas pertenciam ao grupo de risco. Na verdade, aqui só para lembrar que para pertencer ao grupo de risco, as pessoas elas devem estar suscetíveis a uma infecção mais grave ao contrair o vírus, né? E não é o caso de pessoas com autismo. Então, isso não representaria um risco, né, o autista. Porém, as dificuldades dessas pessoas compreenderem bem as regras, né, as mudanças, podem sim trazer um impacto maior, um risco maior dela contrair o vírus por, na verdade, não entendimento das faltas dos cuidados necessários dentro dessas mudanças da rotina dela, né? Então, pertencer a um grupo de risco significa que essas pessoas podem desenvolver uma doença respiratória grave. No entanto, trata-se de pessoas que possuem doenças como hipertensão, doenças pulmonares crônicas como bronquite, asma, né? Diabetes ou pessoas que possuem algum tipo de imunidade rebaixada ou alguma doença pré-existente, como câncer, por exemplo. Então, claro, se a pessoa com autismo estiver dentro desse quadro aqui também, ou seja, ela seja uma pessoa autista e tenha bronquite ou asma, ou seja hipertensa, ou tenha diabetes, ou qualquer uma outra condição, ela sim vai estar dentro do grupo de risco, mas não por conta do autismo em si, sim por conta das comorbidades que ela apresenta, né? Então, dentro desses aspectos, é importante a importância de esclarecer alguns pontos se faz necessária que a gente vai tratar daqui para frente. Então, a questão aqui de lavar bem as mãos, né, é um dos pontos que realmente mudaram. Na verdade, o que mudou aqui, é lógico que muitas pessoas já tinham o hábito de lavar as mãos, né? Não é isso a questão. Mas as mudanças que fizeram necessárias, criaram, assim, novos hábitos, né? Por conta do risco aí de uma contaminação, né? Para não propagação do vírus. E um dos pontos aqui realmente é a lavagem das mãos de forma correta, ou seja, mais intensa, né? Então, aqui vale alguns cuidados, né? Também na forma como essa comunicação dessas mudanças e dessas novas regras estão sendo passada para as pessoas de modo geral. Mas para o autista, que leva tudo a muito rigor, tem que ter um cuidado muito especial para não virar um exagero. Uso de álcool em gel, a necessidade do uso do álcool em gel, quando que é necessário usar, por que é necessário usar, né? O uso de máscaras, que é um ponto importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Evitar tocar no rosto, nariz e boca, né? Que é um hábito que às vezes até nosso, né? Às vezes involuntariamente a gente faz movimentos de coçar nariz e pôr a mão na boca, né? Como eu fiz agora. Mas para o autista isso é muito mais comum, porque ele tem alguns hábitos, né, comportamentais que acabam gerando esse movimento, né? E manter o isolamento social, que também a gente vai falar um pouco mais profundamente daqui um pouco. E como fazer com que o autista, que normalmente enxerga o mundo de uma forma mais racional, entenda essas mudanças? E aqui vem a questão que a gente chama de cuidado, né? O cuidado na comunicação. Um autista pode apresentar um grande interesse pelo odor, lembra das questões sensoriais que eu comentei, pelo sabor, textura de objetos, né, na parte do tato, né, sendo comum observá-los passando sempre a mão em tudo, levando os utensílios, né, objetos à boca. Então, alguns cuidados aqui faz necessário, que essa prática aumenta a possibilidade de contaminação, né, conforme já falamos anteriormente, na questão do risco, né? E os pais cuidadores devem estar atentos às questões de higiene, mantendo os ambientes bem ventilados, evitando compartilhamento de objetos. Então, vale a pena criar, às vezes, algumas estratégias de higienização dos objetos e também horários para lavagem de mãos, criando uma espécie de tabela, porque qualquer rotina que você coloque para a pessoa com autismo
vai facilitar a vida dela, você pode ter certeza, e a sua também. O cuidador também vai ter um pouco mais de tranquilidade, porque o autista ele vai seguir mais a regra, aquilo que foi imposto. E aí, nesse mundo singular, né, do autista, onde as mudanças sempre é um problema, né, a paciência, a organização serão as principais ferramentas utilizadas para apoio dessas pessoas, né, das pessoas que convivem, né, com os autistas. Então, a transformação repentina no cotidiano pode provocar alterações emocionais e comportamentais nos autistas, seja criança, adolescente ou mesmo nos adultos. Eles podem ficar mais agitados, podem ficar mais ansiosos, mais agressivos. Isso é o que a gente chama que ele pode entrar em crise. Tá? Então, qualquer mudança que não for bem adaptada, que não for bem conversada, ela pode gerar a crise no autista, né? Então, a forma de comunicar essas mudanças podem fazer toda a diferença. E alguns especialistas já recomendam uma cautela na comunicação dessas mudanças. Um quadro, como a gente falou anteriormente, com as atividades diárias, por exemplo, pode auxiliar a trazer mais calma e conforto para o autista. Como eu falei anteriormente, eles gostam de rotina. A partir do momento que eles gostam dessas rotinas, para eles vão seguir rigidamente. Então, a pessoa que cuida também vai ficar um pouco mais tranquilo com colocando algumas regrinhas aí de nova rotina. Então, a partir de agora, a gente vai ter um horário específico para você lavar as mãos. Isso é importante, porque senão ele também pode criar toque ou síndrome de pânico em achar que todo momento ele está com a mão suja e tudo está contaminado, então a gente tem que ter esse cuidado, porque é muito comum o autista desenvolver síndrome de pânico, ter toque e outras comorbidades aí relacionadas, né? Então, é importante evitar que isso aconteça, né? Esse pânico. Então, sempre a forma de comunicação é com muito cuidado. A limpeza dos aparelhos, tá? Dos computadores com maior frequência, para evitar que toda hora a criança ou adolescente vá precisar higienizar as mãos, também é importante. O uso de máscaras é um ponto chave aqui, porque a maior parte dos autistas, a gente não curte muito, agora o autista menos ainda, né? Então isso tudo pode gerar um problema ainda maior, porque eles se negam normalmente ao uso da máscara. Se incomoda, né? Porque tapar o rosto, aquela coisa toda, incomoda muito o autista. E eu já soube de famílias que deixaram de sair de casa porque a criança ou o adolescente se negava a usar a máscara. Então, é importante, né? De novo, a comunicação ser bem feita para que, quando for necessário sair de casa, sair e com o uso de máscara, evidentemente, né, para evitar o risco de contaminação. Então, como explicar essas mudanças, né, tanto para crianças e adolescentes com autismo, e como inserir esses novos hábitos nos adultos? Aqui eu coloco que, segundo um artigo publicado num grupo de trabalho de saúde mental da Sociedade Brasileira de Pediatria, com a chegada da pandemia do Covid-19 e a adoção do isolamento social como forma de conter a contaminação, essas famílias precisaram se reestruturar em suas rotinas, isso é óbvio, né? E adotar medidas de ajuste a fim de dar continuidade às atividades que anteriormente eram feitas em instituições especializadas. Então, o que foi observado dentro dessas pesquisas é que essas famílias precisaram realmente fazer novas adaptações diferentes, é lógico, do que todos nós fizemos, né, neurotípicos, que fizemos adaptações na nossa vida, elas também tiveram que se adaptar no contexto de dar continuidade a algumas atividades que eram feitas em instituições. E elas tiveram, então, que aprender como trabalhar isso para não interromper o tratamento, como a gente já havia dito anteriormente, né? E aí sim haver um retrocesso. A publicação relata ainda que, com esse contexto,
que pode afetar os autistas por estes estarem extremamente sensíveis às mudanças de alterações no seu cotidiano, isso gerou um grande estresse entre tanto as famílias como também o próprio autista, né? Então, de novo, a forma de comunicação é sempre muito importante para lidar com o que esse autista vai fazer e como que ele vai mudar essa rotina dele. A questão do isolamento social aqui é interessante, porque muitos podem pensar ou falar que deve ser fácil para o autista ficar isolado, porque afinal de contas ele gosta, né? O autista prefere ficar isolado, né? Então isso teoricamente faria sentido. Só que tem algumas questões, né, relacionadas ao autismo, que não é só o isolamento, né? Não está ligado somente à questão socioemocional, né? Ele tem como ele tem muitas questões relacionadas à rotina, e aqui a gente vai falar alguns pontos importantes dessas mudanças, né, que poderiam ser benéficas para o autista. Olha, afinal de contas, você vai ficar isolado agora, você não precisar ter contato dentro da instituição, dentro da escola, dentro do trabalho, você vai ficar aqui. Mas não é bem assim, né? Então, o distanciamento social obrigatório ou involuntário trouxe importantes quebras em velhas rotinas nas pessoas com autista e as suas famílias. Quem conhece o autismo sabe o quão importante são essas rotinas. A maioria das pessoas, em todo o espectro dos demais, mesmo com aquelas que têm um comprometimento mais leve. Então, todas as pessoas foram afetadas com essas mudanças. Porém, as pessoas com autismo, que têm essa sensibilidade maior na mudança da rotina, e aí a gente vai falar em alguns outros aspectos dessa mudança aqui relacionado ao isolamento, independente do grau, elas sentiram desconforto, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz para realizar essa apresentação. Interromper e impedir a continuidade dessas rotinas é normalmente um grande desafio para todos nós. Para o autista é um pouco mais complexo, né? E as suas famílias, que é aquilo que eu já comentei antes. A readequação não só das rotinas, como a readequação de algumas atividades que estavam sendo feitas anteriormente. E um ponto extremamente negativo aqui é que o autista ficou isolado em casa e todas as pessoas de sua família também ficaram isoladas em casa, ou seja, ele não estava tão isolado assim, né? Então, dentro da sua casa, dependendo da condição de cada família, ele teve que enfrentar o contato com as pessoas, mais próximo com as pessoas da mesma família, por mais tempo do seu dia. E essa mudança acabou afetando muito mais a eles, né, por conta dessa questão do isolamento, que para eles acabou não fazendo muita diferença, né, apenas só a mudança dessa rotina, né, ou seja, ele deixou de ficar num lugar, numa instituição onde ele passava parte do dia dele, na escola ou no trabalho, e passou a ficar em casa. Esse passar a ficar em casa também trouxe alguns outros problemas, porque estando todo mundo dentro de casa, o que acontece? As pessoas falam mais, as pessoas escutam mais música, as pessoas ouvem mais TV, e isso, lembra que eu falei da sensibilidade auditiva? Afeta muito o autista, porque ele vai se sentir muito mais incomodado com com aquela quantidade de sons que ele acaba tendo que escutar estando isolado dentro de casa. E não só esse isolamento com relação, esse barulho, esses sons com relação à família, mas com relação aos sons do lado de fora também. A buzina dos carros, o cachorro latindo, as músicas dos vizinhos, as brigas, né, que acontecem em outras famílias ou dentro da própria família, a gente vai falar também um pouco mais sobre isso. Isso tudo acaba afetando bastante a pessoa que está dentro do espectro. Então, há de fato a necessidade de readequar essas rotinas de acordo com os recursos de cada família e do próprio autista.
Então, vamos supor que tem uma pessoa autista que, de fato, more, né, numa condição mais limitada, uma casa pequena, onde tem uma família razoavelmente grande. Então, deixar essa criança, ou esse adolescente, o próprio adulto, que ele escolha, né, desde que do primeiro momento que é comunicado dessa mudança, ele vai fazer a escolha para o espaço onde ele se sente mais confortável em ficar sozinho, né? E tentar realmente não fazer tanto barulho ali, porque isso pode realmente ter um impacto muito grande e gerar uma crise de agressividade, inclusive, e aí realmente acaba ficando um ambiente bem desfavorável. Mas, né, vamos falar de algumas coisas positivas aqui também, né? Dentro desse momento de mudança, é possível aproveitar algumas mudanças benéficas nesse contexto. Então, no caso de crianças, é importante que os pais, cuidadores, famílias, explorem mais a criatividade para exercitar a paciência, no, tanto consigo mesmo como com os seus filhos. Aqui o que a gente quer dizer é criatividade não só da criança, mas a criatividade dos próprios familiares, que antigamente também tinham uma rotina e era sempre daquele jeito. Então, vamos tentar criar novas possibilidades para ter um ambiente melhor dentro da sua própria casa, né? E às vezes a gente nunca para pensar nessas coisas quando não tem a necessidade, né? Então, surgindo a necessidade, surge também a criatividade para você fazer coisas diferentes. Um outro ponto interessante aqui também é que os autistas, né, as crianças autistas, elas têm padrões limitados de interesse. E esses padrões geram uma dificuldade em ele se apropriar do mundo mais simbólico, tornando as brincadeiras monótonas e repetitivas. Então, vale aqui aproveitar destes momentos para explorar o tempo livre e incluir atividades para ensinar o valor do simbólico dos brinquedos e novas possibilidades lúdicas. Então, a criança ela está nesse momento de desenvolvimento, né? Sendo autista ou não. É claro que cada caso é um caso, né? Cada criança vai absorver as informações de uma forma diferente. Mas já trazer contextos diferentes, fora dessa forma monótona dele brincar, né? Se introduzir dentro desses contextos pode realmente ser muito válido. Então, dentro do contexto anterior que eu falei de criatividade, vale também pensar qual seria a forma de introduzir essa criança dentro do mundo mais simbólico, dentro do lúdico, né? Então, acho que aqui vale pensar em como fazer, por exemplo, a criança olhar uma nuvem no céu e pensar, olha, essa nuvem parece com um cachorrinho, essa nuvem parece com, sei lá, um elefante, e aí a criança autista fala assim, não, isso aqui é uma nuvem. Mas aí a questão de você talvez mostrar um desenho, ou desenhar mesmo num papel, que aí vai ficar mais objetivo, mais concreto, né? Desenha aquela nuvem no papel e fala assim, então, você não acha que parece um bichinho, não parece com aquele cachorrinho? E assim vai introduzindo o lúdico e a criança vai começando a entender que existe a parte simbólica. No caso dos adultos, né, essas metáforas que a gente costuma usar, que eles têm muita dificuldade de entender, porque eles são muito diretos e concretos, né, já vão introduzindo e explicando o significado de cada uma delas, adultos e adolescentes. Olha, colocar a carroça na frente dos bois significa que você está se apressando demais as coisas, que você está fazendo uma coisa que deveria estar fazendo depois, mas você está fazendo antes. E aí você vai introduzindo essas questões mais simbólicas dentro da vida do autista. Então, isso é muito válido, né? No caso dos adultos, que a gente fala que a gente se esbarra muito no contexto da rotina, né? O próprio adulto, né? Se ele
quiser repensar suas rotinas, até porque a rotina, a mudança de rotina, ela não vai acontecer só agora, ela vai acontecer em qualquer momento da vida da gente, né? Ele pode ir introduzindo algumas mudanças de uma forma um pouco mais devagar, para que crie impacto menor. A partir do momento que ele introduza mudanças de uma forma mais lenta, ele vai absorvendo aquilo de uma forma também mais tranquila, sem criar grandes impactos e grandes crises, até que você consiga fazer uma mudança mais completa, né? Por exemplo, uma mudança de móvel dentro da sua casa. O sofá está deste lado, de repente eu boto o sofá do outro lado, né? Que impacto isso vai trazer? Então, é já ir pensando, né? Qual é o modelo de mudanças que eu posso fazer que traga um impacto menor para que eu comece a me adaptar às mudanças que forem acontecendo na minha vida. Aproveitar pequenos momentos com trabalhos alternativos, como terapias específicas, de forma online, podem também ajudar em todo esse contexto, né? Então, sempre mantendo as formas que hoje em dia a gente tem e que foram realmente trazidas graças a esse contexto que a gente está vivenciando. É claro que não poderemos deixar de falar sobre as mudanças relacionadas a esse contexto escolar, né? As aulas online. Como as demais, né? As crianças neurotípicas, os autistas também foram afetados por essas mudanças, né? Então, foi um novo desafio para todos, né? Todos os alunos das escolas, né? Então, as instituições, elas tiveram que fazer também adaptações, né? Para inserir esse contexto para os autistas também nos meios de aprendizagem online. Então, tendo em vista que todos foram impactados por essa mudança de rotina escolar, os pais e cuidadores também sentiram bastante essa nova realidade. Alguns já adaptaram e outros ainda estão sentindo bastante dificuldade, porque, de fato, né, adolescentes tiveram bastante dificuldade nesse momento da vida deles, né? De mudança de rotina, de aula, aula de casa. E as crianças, por conta, né, de ter que ficar ali na telinha, é lógico, é muito diferente entre você ficar olhando uma tela e você ter uma pessoa realmente ali falando para você diretamente, né? Então, esses modelos são muito diferentes, né? Então, é preciso atentar para os detalhes em conversa entre a instituição educadora, educadores, pais e cuidadores para compreender melhor o perfil, as necessidades, preferências e dificuldades do aluno autista. Então, cada um vai estar dentro de um contexto, né? E a escola, que ela já é inclusiva, né? É importante que agora, para o início desse novo ano letivo, as pessoas já façam essa comunicação, essa conversa, para que percebam quais foram as dificuldades do ano anterior e o que pode ser melhorado esse ano, né? Então, alguns recursos com sons mais variados, vibrantes, né, que acaba afetando a pessoa com autismo, né, podem gerar uma sobrecarga sensorial que prejudicará a participação do aluno autista nas aulas online. Então, tem que ter um cuidado especial com relação a essa questão. As escolas, por sua vez, já devem ter se atualizado do seu plano individualizado, né, plano educacional individualizado para proporcionar as condições adequadas de inclusão no aprendizado, acolhida nesse novo cenário que já dura aí um tempinho, né? Então, eu imagino que eles já se adequaram, né? Tiveram esse tempo aí, porque lá no início, eu imagino que deve ter sido tudo muito difícil, né? Então, gradualmente, pode-se ir apresentando esses novos recursos para o aluno autista, iniciar as aulas com conversas, com atividades mais familiares, para facilitar esse processo inicial. Então, isso vai ser bom para todos, não só para o autista, né? Mas é claro que para o autista você tem que trazer algo muito mais intensificado nesse aspecto. As comunicações mediadas por vídeos podem ser estressantes e demandar muito da atenção para manter o foco, especialmente quando há muitos elementos visuais ou sonoros brigando aí, né, pela atenção do aluno.
Isso serve para todos, não só para o autista, né? Mas o autista sempre vai ter uma ênfase maior nessa questão. Então, esse cuidado é válido para todos os alunos. É importante estabelecer regras, como, por exemplo, de compartilhamento de tela, mensagens de texto, de áudio durante as videoaulas. Pode ser melhor até evitar o uso dessa ferramenta aí de bate-papo, né? Nos momentos em que tiver as aulas explanatórias, né? Então, quando tiver o professor ali falando, deixar isso totalmente desligado, né? Já que ela pode atuar como um distrator para o aluno autista ou os alunos com TDAH também, né? Bem como para o resto da classe. Então, qualquer motivo vai ser um motivo para a criança se distrair e sair do foco da aula, né, que está sendo explanada ali no momento, né? Desativar o som dos alunos nesses momentos, né? Isso vale para a escola, vale para o familiar que está ali acompanhando, também pode ser útil pelo mesmo motivo, ativando o som conforme necessário, né? Então, cada vez que for necessário introduzir uma pergunta ou ter a resposta de um aluno, né, a escola vai lá e ativa o som. Então, o som deveria ficar desligado na maior parte das aulas, né? Mesmo uma sala de aula online, o excesso de barulho e os estímulos visuais podem levar a uma sobrecarga sensorial e cognitiva para o aluno processar todo o contexto que está sendo o que está acontecendo ali no momento. Então, ele pode gerar entrar numa crise, caso ele esteja com, né, muito som, muito barulho, muita gente falando, né, aquela coisa toda. Então, o acompanhamento de perto do cuidador vai ser primordial, né, para evitar o estresse. Então, né, como esse cenário aí de pandemia demandou uma série de iniciativas e adaptações dentro do setor da educação, né? E ajustar essas novidades dentro desse que chamamos de novo normal pode ser ainda mais desafiador para o aluno autista, que precisa de mais previsibilidade em sua rotina, e isso realmente acaba gerando uma atenção muito especial, tanto por parte da escola como por parte dos familiares, né, que estão acompanhando esse aluno. Então, assim, os alunos com transtorno do espectro autista também devem receber a mesma atenção especial no replanejamento das aulas online. Então, assim, olhando agora para esse novo contexto de início de aulas, né, é importante observar que esse replanejamento deve ter a mesma atenção da aula presencial dentro do contexto de aula online também, para se sentirem mais confortáveis, acolhidos, seguros e bem-vindos, mantendo o acompanhamento de um tutor nas aulas. E aí vai depender de cada família, de cada escola, como é que ela vai definir esse tutor. Pode ser um próprio familiar, né? Pode ter um combinado aí de que enquanto estiver em aula, o aluno autista ele vai ter um acompanhamento de um familiar ou de um tutor que a escola vai definir. Aí depende de cada contexto. Cabe salientar que a base comum curricular, o BNCC, traz a necessidade das escolas contribuírem para não haver preconceitos e de se construir ambientes mais inclusivos e multiculturais. Isso já existe, né? Não é de agora. Então, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, também divulgou recomendações tendo em vista a inclusão do ensino à distância para todos. Neste contexto, a adaptação dos materiais didáticos para os autistas, especialmente, se faz necessário, porém é importante salientar que dentro de um procedimento inclusivo, né? Então, esse é um cuidado que deve ser tomado por todas as instituições de ensino. Então, a inclusão de um material didático específico não significa exclusão. Então, é importante estar sempre batendo nessa tecla aqui. E dentro aí desse cotidiano, né, da rotina das crianças, dos adolescentes, né, as tarefas de casa, elas ainda permanecem, né? Então, elas são introduzidas de acordo com a rotina
pré-estabelecida, além das demais atividades que elas já fazem em casa, né? Então, determinar horários para as tarefas escolares dentro das rotinas que ela já exerce antes. Incluir também as atividades diárias, né, no dia a dia da criança autista, do, do adolescente autista, também pode ser uma oportunidade de aprendizagem. Sugerir a participação e a colaboração da criança em tarefas domésticas, claro que sempre respeitando o nível de desenvolvimento e capacidade, pode trazer vários benefícios, né? Tanto no desenvolvimento motor, como no cognitivo. Então, assim, sempre é importante, já que você está precisando fazer algumas atividades que está tendo que trazer para dentro de casa atividades daquelas que ele realizava nas instituições, talvez adaptar algumas atividades dentro do contexto doméstico pode facilitar a vida, né? Além de você estar pedindo ajuda, né, ali, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir fazendo parte e ele não vai se sentir tão diferente assim. As atividades físicas são realmente tão importantes quanto tanto internamente em casa como ao ar livre. Algumas escolas resolveram, dentro da matéria ali de educação física, incluir matérias, informações mais teóricas, né, por motivos óbvios, por não ter a oportunidade de fazer os exercícios físicos, né, como anteriormente eram feitos, né? Então é importante que se mantenha pelo menos uma parte, uma vez por semana, alguma coisa de exercícios físicos, que isso vai ajudar também no desenvolvimento dessas crianças, independente de ser autista ou não, e da própria pessoa, né, que está acompanhando ali, porque relaxa um pouco. Por fim, apesar das adversidades impostas pela pandemia, existe uma aproximação entre pais e filhos autistas e a descoberta de novas possibilidades interpessoais e desenvolvimento. Esse item aqui, ele faz parte de uma pesquisa que foi realizada na revista Autismo, né? Então, assim, o que foi observado aqui é que muitas famílias conseguiram adaptar tão bem essa nova rotina que acabaram descobrindo novas formas de interação e conhecendo um pouco mais do filho, né? Do filho, da filha, do familiar, né? Do irmão, né? Então, isso trouxe alguns benefícios também. Claro que as crises elas vão surgir pelo caminho, isso é inevitável, mas seria também, de qualquer forma, em outros contextos, as crises sempre surgem, né? Mas isso também pode significar um nascimento de recursos que antes você não pensaria, né? Seriam impensáveis mesmo, e um aprofundamento dos vínculos afetivos, tanto dos pais, familiares dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, né? Como do próprio autista com relação às demais pessoas da família. E isso pode ajudar naquela questão do isolamento social que a gente havia comentado anteriormente, né? Não teria como não deixar aqui de dizer, né, sobre o retorno às aulas, que é uma possibilidade aí que já está sendo discutida, né? Então, é importante a gente pensar como que vai ser o retorno às aulas presenciais para todos, né? Mas para o autista em especial. Então, tendo em vista que isso já está sendo discutido, né? E as demais atividades também, é importante pensar como comunicar, como falar sobre esse retorno quando ele acontecer, porque vai ser, de novo, uma nova rotina que vai ser adaptada, são os novos horários, nova dinâmica, novos professores, novos colegas, novos tutores, então tudo isso vai ter que ser retomado, ser introduzido e ser comunicado também. Então, preparar essa criança, esse adolescente emocionalmente, pois será uma nova adaptação, uma nova realidade, né? E sempre, para o autista, é muito importante que ele saiba antecipadamente o que vai acontecer. Eles não gostam de surpresas, já falamos aqui sobre isso. Então, elas sempre trazem mais, assim, o fato de você antecipar as informações, elas vai trazer mais conforto e confiança para essas crianças e para esses adolescentes. As terapias, acompanhamentos, avaliações, online ou presencial, isso
surgiram algumas dúvidas com relação a esse ponto também. Mas há um consenso entre médicos e terapeutas sobre a manutenção dos tratamentos, né? Então, o desafio de fazer uma terapia presencial, com todos os cuidados necessários, ou online, com todas as novidades desse método aí, para o autista, família ou profissional, é um esforço adicional. Então, isso é uma decisão em conjunto, né? Então, de fato, isso tudo é bastante preocupante e depende muito de cada caso, da necessidade de cada família e do profissional que está acompanhando, né, essa pessoa, né? Então, pois há situações que será muito difícil o processo, né? Então, vale a readequação comportamental, cognitivo, fonoaudiológico e o psicopedagógico. Então, todos esses processos, eles estavam em curso até então. E aí, né, como dar sequência a isso, né? Tendo em vista que o atendimento online, às vezes, ele não favorece algumas atividades, né? Quanto no presencial. E aqui vale a gente lembrar que todas essas atividades, elas estão relacionadas a uma readequação comportamental. E aí, né, a gente precisa ter uma atenção especial, que a interrupção delas pode realmente trazer mais prejuízos do que, do que coisas boas, né, nesse sentido aqui, né. Para adultos, da mesma forma, a terapia deve ser mantida de forma online ou presencial, aí vai depender de cada necessidade e da disponibilidade de cada um. E há relatos de famílias que se adaptaram muito bem a esse processo, apesar de terem sido resistentes no início. Algumas se adaptaram tão bem que talvez nem retomem ao presencial, foi tão bom que talvez se mantenham, né? Enquanto outras não conseguiram aderir adequadamente, por falta de organização em sua rotina, que um bom planejamento talvez poderia ter resolvido. E aí vem a grande questão realmente da organização, que vai ser a organização, o planejamento e a paciência, que são as principais ferramentas para cuidar dos autistas, né? E sempre, né, voltando aqui, parar o tratamento certamente trará retrocessos que muitas vezes são bem difíceis de recuperar em um curto prazo de tempo. Algumas instituições, né, como a AMA, a Unitea, a Protea, tiveram que adotar alguns procedimentos diferenciados durante esse período de pandemia, né? Então, a AMA, por segurança, resolveu interromper quase todos os atendimentos, mantendo apenas as residências, né? E aí eles pensaram também, o pessoal lá da AMA pensou também que essa seria uma oportunidade de ajudar os assistidos e suas famílias a inclusão de um processo de um trabalho mais à distância, né? Que conforme frisou a coordenadora geral da instituição. No caso do Unitea, que o seu funcionamento ficou mais interno, né, apenas com hora marcada, né, alguns casos muito esporádicos com hora marcada, para evitar aglomerações e exposição desnecessária das pessoas. Então, a Unitea ela passou a ajudar as famílias, né, com distribuição de cestas customizadas, ou seja, enviando a casa das famílias e associados o que eles realmente necessitam, né? Alguns grupos de atividades que eram feitos presenciais passaram a ser feitas de forma online. E o Protea, né, que é o programa dos transtornos do espectro autismo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, né, da USP, né, avisa que o ambulatório ficou aberto toda sexta-feira apenas, né? Mas foi feita uma triagem telefônica para entender a real necessidade de cada um ter o atendimento presencial. Então, as famílias elas estão buscando as informações através da internet, segundo eles, né? E muitos têm assistido lives de vídeos de profissionais da área, por exemplo, do Grupo Método, que é um canal no YouTube que dá algumas orientações sobre os tratamentos e a sequência desses atendimentos. Eu resolvi colocar aqui algumas questões específicas sobre o aumento de acidentes
domésticos, violência doméstica também, e agravamento dos problemas emocionais, porque, como dito, né, tem famílias muito restritas em um ambiente muito pequeno. Então, isso evidenciou um grande aumento dos acidentes e domésticos, né, em casa, como a figurinha aí mostra, né, a violência doméstica, ou seja, as brigas domésticas, e claro que isso acabou gerando um agravamento nos problemas emocionais aí de todas as pessoas. Mas houveram relatos de muitos autistas, né, entrarem em muitas crises por conta dessas mudanças e desses comportamentos das pessoas internamente em casa. Então, o autista também se tornou mais agressivo, mais violento, né, por conta dessa condição interna, né, e isso é importante ressaltar aqui, que justamente com as pessoas dentro de casa, né, os acidentes domésticos aumentaram, inclusive por conta dessa movimentação confusa aí, né. Então, assim, acho que aqui vale salientar que médicos relataram, né, um aumento significativo de crianças apresentando transtorno de ansiedade e de pânico, incluindo nos autistas, né? Então, por conta de todo esse contexto aqui de violência doméstica, de agravamento em problemas emocionais das pessoas que convivem com essas crianças, né? E esses adolescentes e até adultos autistas, isso gerou um aumento muito grande no transtorno de ansiedade, no toque, né? Que a gente havia dito anteriormente. Então, esse é um cuidado que as famílias devem ter com relação a essa questão da agressividade, né? A forma de falar, a forma de se comportar. Eu sei que está todo mundo numa pilha danada, né? Por questões financeiras e tudo mais, né? Tudo que vem acontecendo aí. Então, buscar uma ajuda, né? Psicológica, talvez faça mais sentido e vai realmente fazer com que abra um espaço de comunicação, né? Diferente, onde a pessoa pode relatar suas dificuldades e ter uma ajuda, um apoio para que consiga lidar melhor, né, com a pessoa que é autista, com o companheiro, com os demais filhos, com os demais parentes que estão, com o pai, com a mãe, né, e essa série de coisas que a gente vem observando aí nas famílias. Então, sempre a gente tem os dois extremos, né, aquele que realmente trouxe uma aproximação e aquele que trouxe mais dificuldades, né? E para finalizar aqui, né, resumindo tudo isso, né, a pandemia provocada aí pelo coronavírus estabeleceu novos padrões de conceitos que foram reavaliados e algumas áreas saem mais fortalecidas dessa situação. Acho que uma delas é a questão familiar que a gente estava falando agora há pouco, né? As famílias, num modo geral, acabaram saindo mais fortalecidas, apesar do distanciamento, porque o que aconteceu foi reuniu pessoas dentro de um único ambiente, mas algumas outras ficaram afastadas. E aí a gente percebe que dentro desse movimento, né, de criar coisas novas, de buscar soluções para aquilo que a gente busca, né, a gente acaba encontrando, né, que foram as lives, né, a forma de você contatar as pessoas. Tinha pessoas que não se falavam há muito tempo. E a partir da pandemia começaram a se comunicar através do. Não tinha esse hábito, né, de usar a forma online de atendimento, a conversa online para você enxergar a pessoa. Então era muito mais por comunicação escrita, né? E aí começaram a fazer as festas de forma à distância, né? Que acabou se tornando algo divertido. Mas uma área que a gente percebe que fortaleceu bastante durante essa pandemia foi a ciência, né? Onde mostrou para a gente que ela funciona e desde que seja colocada energia, dinheiro suficiente, investimento, ela é capaz de solucionar os problemas. E o tempo da solução é justamente o quanto de investimento físico e financeiro se coloca ali. A tecnologia que mostrou para a gente que é possível colocar as pessoas em contatos de forma online, né? Que é isso que eu acabei de falar. As pessoas parecem que descobriram dentro dessa pandemia essa possibilidade de aproximação. E isso foi bem interessante, foi um movimento bem interessante, né?
inclusive entre as crianças autistas, muitas aprenderam a lidar com essa questão online, para eles acabou sendo bastante interessante. Os cuidados com a saúde, né, pessoal, parece que dentro desse momento de pandemia também intensificaram, né, inclusive pelo fator dos tratamentos poderem ser online, né, os médicos e psicólogos poderem se adaptar. E isso aproxima, acho que mais, né? Eu não me lembro que antigamente a gente tinha tantas convênios e possibilidade de você fazer um atendimento médico online. Hoje em dia isso ampliou, então fortaleceu também. A parte jornalística, né, que trouxe muita informação, então acho que não tem quem não diga que o que aprendeu a partir das informações vindas de cientistas, de médicos, trazendo informações através das mídias sociais, através de pessoas do meio jornalístico que enfrentaram a pandemia, enfrentaram a doença, se colocaram em risco para buscar informação. Então, a gente percebe que, e aí, entre vários contextos, né, as informações foram chegando, né, algumas vezes de forma até muito exagerada, e aí causou alguns impactos, mas de qualquer forma, tudo que a gente escutou até agora foi importante para a gente aprender sobre esse contexto novo que está acontecendo, aí, inclusive sobre a vacinação. E todos nós por um único objetivo, né? Todos nós saímos fortalecidos por um único objetivo, não podemos parar. Então, se a gente não pode parar, a gente cria novas possibilidades, né? Então, esse é um recado que eu queria dar para vocês, e fico muito feliz por ter todos aqui presentes, né? A gente está finalizando aqui, quero agradecer muitíssimo a presença de todos, e lógico que em breve estaremos aqui falando de outros temas, de outros assuntos, e espero que todos se cuidem e fiquem bem, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Obrigada.